E aí, galerinha, professor Igor Assis na área, que alegria! E aí, a ansiedade tem te pirando aí, tá te pirando, deixando você louco? É sobre ansiedade que nós vamos bater um papo hoje. A gente sabe que alguns transtornos aí pode impedir a gente de hackear a vida, de pensar diferente, de ir para uma nova fase da nossa vida. E para bater um papo sobre essa questão da ansiedade, eu convidei um amigo meu, o professor Ricardo Proença, que é psicólogo. Vou chamar ele aqui para a gente bater um papo aí. Ele vai dar dicas de como controlar isso, de que forma a ansiedade pode ou não prejudicar a gente. Vamos bater um papo com ele já. Já vou chamar o professor Ricardo. Entrar aí para o bate-papo com a galerinha. Fala, professor Ricardo. Como que você tá, meu amigo? E aí, Igor, tudo bem? E você? Maravilha! Eu quero primeiro te agradecer aí por compartilhar o seu conhecimento com a gente, né? Você que é psicólogo, lida aí com a moçada, enfim. E hoje a gente sabe, cara, que nós estamos passando algum tempo, né? Um tempo um pouco difícil. A gente ouve falar na mídia aí sobre esse novo normal, e aí se mistura isso, as incertezas da vida, e esse turbilhão de coisas que vai acontecer no dia a dia da galerinha, acaba batendo aquela ansiedade. E muita gente fica pensando, meu Deus, eu preciso ir para uma outra fase de vida, eu preciso fazer a minha vida fluir, e fico com a ansiedade como um obstáculo aí na minha caminhada. E dentro disso, Ricardo, eu queria saber de você o seguinte, cara, ansiedade, qual que é o impacto disso na vida presente, na vida futura, em âmbito pessoal, profissional, né? Que você me fala sobre essa questão aí que tem perturbado, está pirando a galerinha aí, que é essa questão da ansiedade, cara? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês, tá? A ansiedade ela tem um impacto muito grande na nossa vida, porque a ansiedade ela vai ter alguns sintomas que são tanto físicos quanto emocionais. Então, ela é muito ampla nesse quesito. Ela vai te atrapalhar fisicamente e emocionalmente. A pessoa que não se cuida, ela não identifica isso logo no começo, acha que é frescura, porque tem muita gente que ainda acha que essas coisas, é coisa da minha cabeça, é frescura, eu Sim. não vou me tratar, não vou fazer nada não. Acaba sofrendo. Ela tem um impacto principalmente na vida presente e futura, tá? Quando a gente fala um pouquinho de passado, a gente fala de depressão, mas não é o assunto de hoje, é o assunto para outra live. A nossa vida Mas presente pera é lá, impactada pela... Oi. foi bom você falar. Vamos definir então, tá? Vamos definir então a diferença para a galerinha saber, né? A Sim. diferença entre, né, aquele momento de medo, que às vezes, né, dá aquela travada, aquela bugada na gente, medo, ansiedade e depressão. Vamos identificar cada uma dessas coisas aí, porque senão a galerinha vai ficar assim, pinel, né? Pô, será que no meu caso eu tenho ansiedade, depressão, é medo mesmo? Me ajuda aí, Ricardo. Tá. Isso é muito comum, assim, elas se confundem, óbvio, tá? Se eu posso desenvolver depressão a partir da ansiedade, posso desenvolver ansiedade a partir da depressão, elas estão bem interligadas, mas não são a mesma coisa. Primeiro, vamos começar pelo medo. O medo é algo que nós temos mediante uma situação desconhecida, tá? E é uma coisa que passa, não é uma coisa que é prolongada. Por exemplo, eu tenho medo de escuro, se eu acender a luz, não vou ter mais medo, não vai estar mais escuro, tá? Então, o medo é uma coisa que é passageira. Quando o medo é prolongado, talvez não é medo, pode se tornar pânico ou ansiedade. Por exemplo, eu tenho medo de sair na rua e ser atropelado. Tá, esse medo é racional ou irracional? O medo do escuro é racional. Eu não tô vendo o que tem lá, tá? Tem muita gente que não tá nem aí, sai andando pela casa no escuro e sai tropeçando em tudo, tá? Não tem medo de tropeçar, tem medo de cair, né? Sim. Então tem pessoas que não têm esse medo, tem pessoas que têm, tá? Eu tenho medo de altura, tá? Ninguém tem medo de altura, a gente tem medo de cair, tá, pessoal? Tem gente que fala, eu tenho medo de altura, até errado, a gente tem medo de cair, da altura não tem problema, ok? Esse medo é racional ou irracional? É racional? Eu consigo subir se eu tiver com equipamento de segurança ou não? É um pavor, é uma fobia. Então o medo começa aí. O medo, a gente, como ele é um sentimento, a gente consegue racionar sobre ele, pensar sobre ele, e muitas vezes só o pensar sobre dá uma aliviada, tá?
dá uma aliviada. Então o medo é fácil de ser combatido. Ricardo, tipo igual a galerinha tem medo, às vezes, né, de participar de uma entrevista de emprego e confundir isso com ansiedade. Na verdade, passou aquele momento, a galerinha fica de boa, né? Isso, passou o momento. Geralmente o medo, quando você enfrenta ele ou quando passa pela situação, acaba, tá? A depressão, vamos começar pela depressão. A depressão é uma coisa atrelada a movimentos depreciativos. É quando você se coloca para baixo e quando você pensa muito no passado. Poderia ser diferente, poderia ter feito diferente, eu não presto, eu isso, aquilo, outro. Todo esse movimento depreciativo te coloca para baixo, esse movimento, a gente pode, se tiver uma longa duração, tá, considerar depressão. Para ser depressão e ansiedade, Igor, tem que acontecer em constância, tem que acontecer por um tempo. Não é assim, tô triste hoje, porque a tristeza também é confundida com a depressão. Você falou do medo, mas tristeza também é confundida com depressão. Tipo, eu tô triste hoje. Por que você tá triste? Eu tô triste porque eu não recebi uma mensagem que eu queria. Beleza, então isso é uma fonte de tristeza. Tô triste hoje, não sei por quê. Tá, porque você não sabe. É você lidando com você mesmo. Então aí já é uma coisa que você tem que ficar mais alerta, tá? Então a tristeza é uma coisa momentânea. Não tem como a gente ficar feliz, por exemplo, se eu chutei a quina da mesa. Eu não vou ficar, legal, chutei a quina, saí dançando. Oba! Vai ficar pé da vida. Tá? Você cortou a unha, quebrou a unha que você demorou um mês para construir, a casa de mulher, né? Fica aquela toda vaidosa, quebrou. Então, vai ficar triste, não, a perca, querendo ou não. Então, a tristeza versus depressão vai dar duração, tá? Já a ansiedade versus medo também vai dar duração, Igor. Ansiedade é você ansiar por algo, você ter anseio por algo. Então, numa entrevista de emprego, por exemplo, eu posso estar ansioso pela resposta, porque eu quero muito aquele emprego. Só que a gente não pode esquecer que querer esse emprego vai estar para o futuro, não para o presente. Se eu fico alvejando muito isso, querendo muito esse emprego, às vezes eu esqueço de dar o meu melhor. E às vezes essa ansiedade me tira do presente e faz com que eu acabe perdendo uma oportunidade justamente por causa disso, por falta de estar aqui, de dar o melhor de mim, de estar presente, de estar consciente. Então a ansiedade ela tem um impacto muito grande no nosso presente por causa disso. A gente acaba deixando de fazer coisas pensando no amanhã e a gente não pode pensar no amanhã, a gente não tem a certeza que o amanhã vai ser do jeito que a gente planeja. Cara, e como que a gente faz, a galerinha fazer para identificar a questão da ansiedade? Porque a ansiedade, pelo que você fala aí, ela é algo mais duradouro. Eu não estou no presente, eu estou sempre pensando o que pode me acontecer no futuro, ansiando por algo, e aquilo, né? Parece que a gente entra naquela história, ansiedade que gera mais ansiedade, que gera mais ansiedade, e a vida vai passando e a gente vai ficando paralisado, vai ficando bugado. Mas como que a gente identifica, cara, que a gente está numa vibe aí de ansiedade? Olha, para identificar que a gente está ansioso, é simples. Vê se você está concentrado no agora. Se você não estiver aqui presente, por exemplo, se eu estivesse aqui fazendo essa live, mas pensando na conta que eu tenho para pagar, eu não estou no presente, eu estou ansioso pela conta, e essa conta está me tirando esse contato que eu tenho com você. Então, geralmente, quando a gente perde esse contato com o presente, a gente está ansioso. Só que a gente tem que lembrar também que tem ansiedade boa e ansiedade ruim, né? Então, a ansiedade boa nos faz preparar. Por exemplo, a ansiedade para pagar uma conta me faz guardar dinheiro, tá? Mas tem a ansiedade ruim, que é a ansiedade que nos tira totalmente do foco, nos tira totalmente do chão, e é com essa que a gente tem que tomar cuidado, que a intensidade é muito grande, tá? Porque ansioso, querendo ou não, todos nós somos. Todos nós passamos de momentos depreciativos, momentos ansiosos, mas o que define vai ser a intensidade, Igor. Eu tenho que identificar, isso já não é um processo muito fácil, porque você tem que ter você tem que estar desperto de si, né? Você tem que ter todo um conhecimento pessoal. Eu tenho que identificar se essa ansiedade é normal ou se é algo surreal, algo que está fugindo da minha expectativa, tá? Exemplo. Cara, mas assim, só para a gente entender. A ansiedade, né, a galera fica pensando que vai acontecer, vai acontecer. Mas, por exemplo, aquele cara ou aquela garota, né, que fica preocupado com o futuro, que vai ser profissionalmente, pessoalmente, se vai conseguir se realizar, tá? Ter essa tendência, Ricardo, de ficar pensando, pô, o que eu vou ser da vida? Que profissão eu vou seguir? Né? Pô, será que eu vou ganhar muita grana? Será que eu não vou ganhar muita grana? Será que eu vou ser feliz? Né? Será que eu vou ter aquela pessoa que eu gosto do meu lado?
isso não entra numa ansiedade boa, não. Acaba também sendo uma ansiedade ruim, porque você está sempre pensando algo que tipo, ainda não aconteceu. Se fosse constante, sim. Agora, se for no momento de planejamento, não, tá? Por exemplo, se eu penso isso uma vez na semana para definir planos, o que eu vou fazer essa semana, tá? Eu estou planejando o meu futuro, tá? Então, é uma coisa que eu estou ansioso para que algo aconteça. Beleza. Não é uma coisa que me tira do presente o tempo todo, tá? Então, é um planejamento natural do ser humano. Como a gente vive passado, presente e futuro, a gente acaba devaneando e viajando entre eles, tá? Agora, se toda vez eu fico pensando o que eu vou ser, aí eu quero ser médico, aí na semana que vem eu quero ser dentista, na outra semana eu quero ser engenheiro, eu fico trocando, porque essa vibe de pensamento me invade e não deixa eu viver e nem planejar, aí é perigoso. Tá? Não, o cara acaba se paralisando na realidade, né, cara? Você só Sim. fica projetando, acaba não realizando, o tempo vai passando, a gente começa a se comparar com os outros, porque a minha vida não vai para frente, a do outro vai, né? E tem gente que ainda fala assim, cara, eu acredito que eu sou ansioso, porque, sei lá em casa todo mundo é ansioso. Minha mãe é ansiosa, o meu pai é ansioso, meu irmão também. Isso tem a ver aí, cara, com alguma questão genética ou tipo nada a ver? Por questões genéticas, desconsidero, tá? Mas você tem que pegar o fator ambiental. Tá? Lembrem-se que a gente tem que lembrar que a nossa mente vai se organizar e funcionar do jeito que nós moldamos ela. Então, se eu penso que eu sou uma pessoa calma e eu quero ser uma pessoa calma, eu serei uma pessoa calma. Agora, se eu tô nessa vibe, nesse ambiente onde todo mundo é ansioso, todo mundo me puxa para ansiedade, é perigoso o ambiente me tornar uma pessoa ansiosa. Por exemplo, você citou no começo sobre a pandemia, né? Esse momento que a gente está vivendo, esse novo normal. Por que isso é ansioso? Deixa a gente ansioso? Porque a gente pensou que a vacina ia sair em 2 meses, depois em 3 meses, depois em 4 meses. A gente tem que estar esperando, em vez de viver, tá? Então, o ambiente pode sim nos tornar muito ansiosos, viu? Cara, você falou desse negócio de ambiente. Eu observo que muito das questões positivas ou negativas que a gente vive, o impacto é muito ambiental, né? É a família que influencia, são amigos, e aí, beleza, né? Imagina só, você vive num ambiente em que as pessoas não contribuem para a sua caminhada, não contribuem para você, ou né, aquele ambiente negativo, que eu falo que tem os vampirões que roubam energia. Imagina só uma pessoa que vive uma situação dessa, por exemplo, já tem esse quadro de ansiedade, dessa incerteza constante do que há por vir, por questões ambientais. O cara mora, né, muitas vezes com parentes, enfim. Né? Como você faz, cara, o que dica que você dá para você se bloquear aí dessa influência externa que acaba atingindo a sua vibe interna? É meio complicado isso, cara. Nossa, aí você me apertou sem me abraçar. Mas eu tenho uma dica assim, tá? Esse tipo de briga interno e externo, tá? Você tem que entender que sempre o que vence é o interno. Se você deixa o interno se comparar com o externo, você se torna o externo. Deixa eu colocar umas palavras mais bonitinhas, tá? Imagina a água. Vamos fazer uma viagem aqui. Imagina a água, tá? Nós temos água corrente, que ela está em movimento, e água parada. Tá? Se você jogar água corrente na água parada, a água vai ficar em movimento. Se você deixar a água parada, ela vai ficar parada. Tá? Então, se você não deixar que o externo entre no seu interno, você vai ficar igual a água parada, branda. Agora, se você deixar que o externo invada seu interno, você vai ficar igual ao externo, você vai virar água corrente. Tá? Então, a gente tem que entender o seguinte, nós temos que ter todo um controle, e isso por a ajuda de profissionais, mentores, a gente tem que ter todo um controle para entender o que é do outro, o que é do externo e o que é meu, o que é interno. Tá? O que é anseio da minha família, o que é anseio meu. Tá? Eu lembro uma situação muito clara dessa depressão familiar, que uma tia minha chegou para mim e falou assim, ó, você é o neto mais velho, você tinha que ser o primeiro a casar, mas quem tá casando é o do meio, tá? Eu falei, olha, eu não engravidei ninguém. Só falei isso pra minha tia, ela não falou mais nada pra mim, ela murchou na hora. Tipo, essa pressão interna não é minha, não fui eu que fiz besteira. E quem disse que eu sou, o que paradigma é esse de eu ter que ser o primeiro a casar, porque eu sou o neto mais velho? Então, eu não deixei o externo, que é o pensamento familiar, interferir no interno, senão eu ficaria, nossa, eu tenho que casar, eu tenho que arrumar alguém para casar, eu tenho que casar agora, né? Eu ia ficar
entra nessa neura. Então a gente tem que saber diferenciar muito bem isso, Igor. O que é externo, o que é interno, e será que é meu mesmo? Ou será que eu estou pegando o que é do outro? Ah. Cara, mas essa questão, às vezes, de não se deixar influenciar pelo externo, o cara ou a garota, ela tem que ter uma construção interna, né, cara? Uma vibe interna, objetivos definidos para que a pessoa consiga seguir a caminhada sem tanta influência externa e com isso não ficar nessa vibe de ansiedade, ficando louco. Sim, a pessoa tem que ter um autoconhecimento, né? Que a gente entra uma etapa mais profunda, muito grande, tá? Então, se você não se conhece, você está sujeito a fazer o que você quer. É aquela máxima que eu lembro que você colocava nas suas aulas. Se eu não sei onde eu quero chegar, eu já cheguei. Ou se eu estou deixando a vida me levar, eu já estou lá. Tá? Então, se eu não sei, se eu não me conheço, se eu não me estruturo, nada vai me estruturar. Eu não posso esperar a estruturação vir de fora, tá? Claro, exemplos vêm de fora, igual a gente segue exemplos de pessoas que deram certo, beleza. Mas a gente não pode esperar que a estruturação venha de fora. A gente segue o exemplo e nos estrutura. O que deu certo, por exemplo, vou pegar, como eu dou aula de inglês, vou pegar exemplo de inglês. O que deu certo para um aluno não dá certo para o outro, mas se eu seguir o exemplo desse um aluno que deu certo, talvez me ajude. Talvez me ajude. Então, a gente tem que entender o seguinte, o externo, ele vai servir como exemplo, só que exemplos bons e ruins, a gente tem que saber separar isso. Ó, o PC, o Paulo César, sempre prestigiando a gente, abraça aí o PC, que alegria, mas dentro dessa questão que você falou de autoconhecimento, então esse seria um caminho também, o autoconhecimento seria um caminho para se tratar aí essa ansiedade crônica. Existem outros caminhos também que a galerinha pode seguir, cara, para dar aí uma fase doada na vibe, para ser menos ansioso, para viver um pouco mais o presente. Nós temos caminhos medicamentosos, que aí eu aconselho o psiquiatra, etc, etc. E nós temos também uma coisa que é bem simples, que é contestar os nossos pensamentos, tá? Contestar. E aí, PC, tudo bem? Saudades. Que é contestar os nossos pensamentos. Tipo, pensar, será que é verdade? Será que isso vai acontecer mesmo? Será que eu estou prevendo o futuro? Será que eu tenho esse poder de prever o futuro? Será que você começa a contestar pensamentos para te trazer para a realidade, tá? Ou para te trazer para o presente? Assim, será que eu não... É mais ou menos assim, então, para a galera entender. Vê aquele pensamento que começa a te dar aquela ansiedade, o que vai acontecer, ai meu Deus, com quem a pessoa está, que eu vou ser no futuro e tal. É você começar a se questionar. Vou viver o momento presente, no momento que eu tiver que planejar, eu vou colocar os meus planos no papel e buscar caminhos para realizar. É mais ou menos isso. Isso, só que são perguntas que são conscientes. Você vai ter que fazer perguntas assertivas, tá? Entender que não é assim que funciona. Vou dar um exemplo que eu falo para minhas alunas, meus alunos no geral, que é muito clássico. Imagina que você tem aquela pessoa que você adora conversar, o seu namorado, sua namorada, e você manda uma mensagem para ela. Ela visualiza e não responde. Gente, eu acho que em pleno século XX, alguém visualizar e não responder é a pior coisa que existe no mundo, porque a gente fica, meu Deus, a pessoa tá brava com a gente ou não? Só que a gente não pensa. Será que a pessoa está ocupada? Será que a pessoa pode me responder? Será que a pessoa está num momento fácil ou difícil da vida dela? Será que é momento dela me responder ou não? Então você se traz presente. Ela sempre me respondeu, deixar de me responder uma vez, alguma coisa aconteceu. Em vez de pirar, você começa a contestar os pensamentos que são doidos, trazendo uns pensamentos que são mais construtivos para sua vida. E, cara, e quando a pessoa, é bacana aí, né? Contestar esses pensamentos, legal, né? Trabalhar o autoconhecimento, né? Pontos fortes, pontos fracos, né? E, enfim, onde você pode melhorar, o que você pode, né, às vezes, né, eliminar da sua vida, bacana. E quando a pessoa não consegue isso, cara, e ela entra nesse túnel de ansiedade, qual que é o impacto disso para a saúde da pessoa e qual que é a alternativa real que ela tem, assim, do tipo, cara, já tentei contestar meus pensamentos, já busquei aí testes de autoconhecimento, né, na internet, vi o meu signo, aquela coisa toda, o pessoal vai nessa vibe também. Como que o cara sai dessa vibe, cara? Porque
A ansiedade hoje está pirando a galerinha. E a ansiedade, eu ouvi até uma entrevista, que vai levando a pessoa aqueles pensamentos acelerados, né, cara? A pessoa não consegue nem dormir. O pessoal chama de síndrome do pensamento acelerado. Né? Como fugir desses pensamentos acelerados que deixam, às vezes, a gente com a cabeça fervendo? Cara, eu indicaria meditação. Por incrível que pareça, eu indicaria meditar. Não aquela meditação que todo mundo conhece, né? As antigas, que é um Buda sentado no chão, falando on, respirando. Mas é uma coisa assim, ser um ser meditativo. O que é meditar? É mediar as suas ações. Então, por exemplo, começa a se trazer para o presente. Tá vendo que não está resolvendo ou se contestar os pensamentos? Faz outra coisa, faz algo que te tira desse pensamento. Tá? Então, por exemplo, se o celular é problema, se você está esperando uma mensagem e você fica ansioso pela mensagem, desliga o seu celular por 1, 2 horas, não vai te matar se desconectar um pouco, vai fazer alguma coisa que você goste, vai fazer uma caminhada, vai para academia, vai limpar a casa. Tem gente que adora limpar a casa. Minha mãe, por exemplo, Sim. Não sei como, mas tem gente que gosta. Vai organizar suas coisas, igual eu adoro organizar minha estante. Eu pego e modifiquei esse quarto umas 15 vezes já. Vai jogar videogame, vai fazer algo que te traga para o presente, que medie as suas ações. E evite uma coisa que a gente faz, que é dormir muito. Porque às vezes de noite a gente está com um pensamento muito acelerado, porque a gente acumulou muita energia durante o dia, a gente não gastou. Tá? Então, uma dica que eu dou para quem quer dormir, desliga o celular, desliga essa luminosidade toda, porque a luminosidade afeta muito nós, né? Uma hora, 2 horas antes de dormir, vai ler um livro, toma uma bebida quente, um leite quente, um chá quente, lendo um livro, que isso acalma. Você tem que fazer procedimentos que acalma, não que te agite. Por exemplo, ficar vendo uma série, essa luz da TV, ficar mexendo no computador, essa luz, essa sobrecarga, te deixa agitado. Tá? Na realidade, às vezes, existem alguns hábitos, né, cara, que sem a galerinha perceber, gera, né, no mental aí da turma, uma ansiedade. Igual você falou Sim. aí dessa questão, gasta sua energia durante o dia, né, à noite cria os seus rituais para você descansar numa boa, né, desconecta de tudo. Mas hoje, cara, você vê, tem pessoas que dormem já com o celular do lado, deixa às vezes até no modo vibra, né? Vibra alguma coisa, já vai olhar, ou acorda já olhando o celular. Esse estilo, às vezes, de vida muito conectada, cara, será que isso também não está prejudicando aí a moçada, sem que elas percebam? Com certeza, inclusive os nossos relacionamentos, né? Eu falo, a maneira que a gente se relaciona com as pessoas, porque a gente começa a fazer comparações, a gente começa a ver coisas que nem sempre são reais, coisas que não são da nossa realidade. Eu lembro, assim, que tinha uma aluna minha que ficava o dia inteiro no Instagram, e eu falava para ela, por que você tá no Instagram? Vai estudar, vai fazer outra coisa. Não, porque eu tô vendo aquela pessoa mais bonita que eu, e a outra pessoa é mais feliz que eu. E aí você começa a se comparar porque a gente tá conectado. E infelizmente, ou felizmente, né, conectado nos dá um poder muito grande, que a gente pode ver uma pessoa agora que está na China fazendo algo, uma pessoa que está nos Estados Unidos, eu posso fazer uma call com alguém que está nos Estados Unidos. Então essa conexão, ela não deixa a gente desligar, a gente precisa desse momento de desligar o nosso cérebro, para o nosso cérebro se reabastecer. E isso é até perigoso, porque no dia seguinte eu vou acordar cansado, né? Eu tô tão conectado, mas tão conectado que eu não consigo repor energia, né? Então eu não consigo repor essa energia, e é onde que eu acordo tarde, eu acordo mal, eu acordo sobrecarregado já pro dia começar, etc, etc. Eu acredito sim que essa conexão em demasia, essa conexão em exagero, prejudica muito nós. Né? E no atual contexto que a gente está vivendo, eu até citei no começo aqui do nosso bate-papo, cara, esse novo normal, uma coisa que está pirando muita galerinha, deixa, né, as pessoas muito ansiosas, tem muito a ver com o futuro profissional. Né? Do tipo assim, eu não sei o que eu quero ser. Existe aí, como nós até falamos agora há pouco, né, uma pressão
familiar, social, né? Que às vezes a pressão familiar também impacta na gente sobre as nossas escolhas profissionais. E como que a galera pode fazer nesse momento de tanta incerteza, né, inclusive com o futuro profissional, cara? Como que pode ser feita, né, pela galerinha aí para, né, baixar um pouco essa ansiedade sobre o futuro profissional? O que os caras têm que fazer, as garotas, para planejar algo para o futuro, ok? Encontrar algo aí bacana para o futuro, no que se refere a questões profissionais, sem isso deixar o cara pinel. Cara, eu acho que agora é momento de se reinventar. Uma das maiores habilidades que eu acredito ser habilidade humana é a habilidade da adaptação. Então eu acho que agora é momento de se reinventar, expandir a nossa mente, tá? Nós temos aí muitas plataformas, muito home office surgindo, muita coisa nova surgindo. E a gente tem que acompanhar a tendência. A gente tem que deixar um pouquinho de lado o tabu, por exemplo, trabalhar online ou trabalhar em casa era um tabu nosso, tá? Hoje em dia não é tão mais assim. Hoje em dia é quase que uma necessidade, se não uma necessidade, né? Então a gente tem que se adaptar para esse novo normal. A gente tem que aceitar. Tá? A gente tem que entender que a gente não controla o ambiente, a gente controla nós. Tá? Então foi aquele exemplo que você disse, mas quando o ambiente é conturbado, beleza, eu não controlo o ambiente. Eu aceito que ele é conturbado, eu entendo que ele é conturbado, eu me controlo. Então, esse momento é de se preparar. Então, você é um professor que sempre acostumou a dar aula presencial, no nosso caso. Agora a gente teve que se adaptar para a aula online. A adaptação é a palavra-chave para o ser humano, é a palavra-chave para a sobrevivência. Então ela vai ter que pesquisar sobre formas novas de se adaptar, formas novas de se reinventar, formas novas de fazer acontecer. Tá? Eu vejo muita gente falando, mas eu estou preso em casa. Não, você não está preso. Olha como a pessoa pensa, eu estou preso em casa. Você não está preso. Você está em casa para salvar vidas, para salvar inclusive a sua vida. Né? Então aqui em casa eu posso me replanejar. Mas eu sou uma pessoa muito social. Nessa pandemia surgiu N apps para fazer socialização. Tem muitos apps de vídeo. Tá? Faz uma videocall com seus amigos, faz uma... Se não me engano, a Twitch TV tem uma parte do Amazon Prime que dá para você assistir filmes com amigos. Vai lá assistir filmes com seus amigos. Marca de um filme pela Twitch TV. Se reinventa. O problema é que, mediante uma mudança muito drástica, a gente pensa é o fim, mas nunca é o fim, sempre é um novo começo. Por isso que a gente falou, por isso que é dito novo normal, né? E por que as pessoas, cara, muitas vezes as pessoas sabem alguns caminhos que tem que seguir, né? Por que o pessoal tem tanta dificuldade, cara, em mudar a forma de pensar? Porque uma das coisas que a gente sempre fala no movimento Urbinex é que a gente bate nessa tecla, né? O movimento é para ajudar você a hackear a vida, meter o louco, pensar diferente e ir para uma nova fase aí da tua vida. Mas por que para algumas pessoas existe essa dificuldade tão grande em mudar? Aí a gente vai entrar em zona de conforto. É muito mais confortável ficar na minha cama do que enfrentar o meu destino, ou enfrentar o dia. Né? É muito mais confortável comer pizza e engordar do que ir pra academia para emagrecer. Dói ir pra academia, você pegar peso, você fazer as coisas. Então aí é uma coisa de enfrentar, de quebrar limites. Lembrando que nós temos limitações e limites. Uma limitação, eu não consigo voar sem um aparato. Então não adianta eu pular da janela que eu não vou voar, eu vou de cara pro chão. Tá? Agora, com um avião eu consigo voar. Isso é uma limitação humana. A gente não consegue voar sem um aparato que voe. Agora, limites, eles foram feitos para serem superados. Por exemplo, eu não consigo correr 10 quilômetros agora, mas se eu treinar, eu vou conseguir correr 10 quilômetros. O problema é que a força necessária para te impulsionar e para te jogar para cima, ela nem sempre é investida da maneira certa, tá? E nem sempre a pessoa quer investir essa força. Então a gente tem que pensar que às vezes a pessoa prefere ficar na zona de conforto, que é mais fácil do que sair dessa zona de conforto e enfrentar a vida. Então, como virar essa chave, Ricardo, de sair da zona de conforto e ir para um outro estágio aí? Vamos trabalhar isso na gente, cara.
Eu gosto que você faz umas perguntas que eu fico, gente, que Não, legal. não, aqui, Né? não, aqui, cara, a gente mete o crazy, mete o louco. Porque assim, Mas tá certo. vamos pensar. Muitas vezes, cara, algumas pessoas elas têm assim a clareza, uma galeria tem uma clareza que, pô, a minha ansiedade é porque eu fico muito pensando no futuro, eu estou mais lá no futuro do que viver no presente, ok? Eu preciso viver mais dia a dia aí, né? Estar no presente, bacana. Eu preciso mudar, pensar diferente nesse novo mundo que nós estamos vivendo. Eu tenho que sair da zona de conforto, eu tenho que parar de ter preguiça de ir na academia, tenho que adquirir um hábito bacana, de não ficar só comendo porcariada, porque tudo né, tem impacto na vida da gente. Tem algumas pessoas, cara, que até tem essa clareza, até tem essa clareza. Mas a dificuldade, talvez, de algumas pessoas é virar essa chave. Tá, cara, eu sou uma pessoa desanimada, eu só penso em dormir, sabe? Às vezes até minha família, meu pai, minha mãe, alguém tenta me estimular, mas eu não consigo ir para a ação. Então, assim, eu acho que é uma dificuldade, às vezes, que algumas pessoas têm para virar aí a chave, para fazer diferente, para ir para uma nova fase, é justamente, cara, a dificuldade está aonde eu vou apertar o botãozinho aqui que muda essa chave. Você falou uma coisa muito interessante no meio desse seu discurso, que chama hábito, tá? Isso é criação de hábitos. Então, se você quer ter um hábito saudável, você tem que criar. Só que o problema, Igor, eu já vou adiantando, que como eu dou aula para muito adolescente, já conheço bastante pessoas, o problema é que a gente não quer começar do início, a gente quer começar do meio ou do fim. Por exemplo, eu quero emagrecer, o que eu faço? Eu corto toda a comida para fazer uma dieta. Tá, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque você era acostumado a comer X, agora você quer comer menos do que você comia, menos da metade do que você comia, seu corpo não está acostumado. Tudo é questão de hábito. Então, por exemplo, eu quero acordar às 6 horas da manhã, só que eu acordo todo dia às 10. Que hora que você vai dormir? Eu vou dormir às 11 horas meia-noite, 1 hora da manhã. Então vamos lá, dorme 1 hora mais cedo. Dormir 1 hora mais cedo, começa a acordar meia hora mais cedo, tá? Vai diminuindo, quer dizer, aumentando, né, o tempo que você vai acordando, vai diminuindo essa rotina. Então você começa a acordar, primeira semana você acorda 9h30, segunda semana você acorda às 9, terceira semana, quarta semana, 8h30, 8, 7h30, até você chegar às 6 horas da manhã. As pessoas, elas querem fazer interrupções bruscas. Eu quero aprender inglês em 6 meses. Tá, o que você vai fazer? Qual que é o esforço que eu preciso fazer para aprender uma língua em 6 meses? É um esforço muito grande. E é aí que a pessoa desiste. Ela não se permite. Não, o que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? Tá? É a mente de um bebê. Tá? Um bebê ele não desiste de andar porque ele cai. Tá? Ele vai indo até ele conseguir. Então o bebê ele cria esse hábito. Primeiro o hábito de sentar, depois o hábito de engatear, depois o hábito de ficar em pé e depois o hábito de andar. Ele não desiste porque ele não consegue levantar e andar. Tá? Então, essa criação de hábito leva tempo. O problema, então, às vezes, que algumas pessoas têm uma dificuldade em mudar, em virar a chave aí, talvez esteja no imediatismo, né, cara? Sim. Todo mundo quer as coisas para ontem, você até falou aí, agora há pouco, eu fiz até uma live sobre isso. Às vezes a gente fica muito conectado, né, olhando a vida dos outros, prestando atenção na vida dos outros, a gente acha que o mundo do outro é um mundo melhor, o meu não é, e na medida que eu vou tentar, eu quero as coisas para ontem, acabo tentando, não conseguindo, e acabo me frustrando, né? Que muitas vezes deixa a pessoa mais ansiosa ainda, né? Porque ela pensa assim, pô, eu tento, não consigo, e agora? O que eu faço? O que eu vou seguir? Começa a vir todo aquele pensamento acelerado. E aí eu te pergunto uma coisa, como que a gente precisa lidar, cara, com umas frustrações? Porque a gente sabe que a gente vai, às vezes, tentar algumas coisas, algumas vão dar certo, outras não, né? E se a gente não souber lidar com esse tipo de situação, a gente acaba tendo um monte de transtorno mental que se reflete no corpo, enfim, né? Como a galerinha deve lidar, muitas vezes, com as frustrações, do tipo, cara, uma das coisas que me paralisa
é que eu já tentei, não deu certo, sempre quebrei a cara, né? E deixa quieto, nem vou tentar mais, mas de pensamento ali, né? Moendo, acelerado e tal. Como que a galerinha pode lidar aí com as frustrações aí da caminhada do viver? Olha, nós temos várias técnicas, tá? Inclusive uma técnica que eu indico é o Kaizen, para lidar com esse tipo de criação de hábito e com Vamos, frustrações. vamos Mas chamar, vamos chamar a Kaizen, técnica Kaizen. Kaizen, isso. Tem também para estudo a Pomodoro, que tem várias técnicas. Como que a gente lida com a frustração? O que é frustração? Expectativa alta, tá? A gente põe muita expectativa em algo que às vezes vai demorar para acontecer, tá? Por exemplo, falar uma língua. Quando você quer falar uma língua nova, você tem que entender como que a cultura deles funciona. Para entender como a cultura de outra pessoa funciona, vai um estudo, tá? Porque senão você vai falar, por exemplo, uma frase clássica, um erro clássico de básico. I have 18 years old. Eu tenho 18 anos de idade. Porque no português a gente fala eu tenho. Só que no inglês é I am 18 years old. No inglês é eu sou, porque a cultura é diferente. Então, primeiro, expectativa muito alta dá baque, tá? Então, a gente pega, olha o resultado e esquece de olhar o processo, tá? A gente esquece de olhar para o agora, olhar qual que é meu nível atual, real, tá? Como que eu vou chegar nesse nível? Tá? Então, por exemplo, eu tenho 70 quilos, eu quero emagrecer pelo menos 10, eu quero chegar a 60. Tá, como que eu vou emagrecer 10 quilos sem que isso impacte negativamente no meu corpo e na minha mente? Tá? Eu quero emagrecer em uma semana, 10 quilos em uma semana, filho, você vai se matar, você vai ficar sem comer. Tá? Eu quero ser saudável, então eu vou emagrecer esses 10 quilos em 3, 4 meses. Beleza. Regulou a sua alimentação e caminhada constante, acabou. O Kaizen fala muito isso, a gente tem que ser melhor do que a gente era ontem. Então, o hoje melhor que o ontem, o amanhã melhor que o hoje. Você tem que ir andando devagarzinho até chegar lá. Tanto é que é um ditado japonês, né? Uma caminhada de 1000 passos começa com o primeiro. Se a gente pensar no milionésimo, a gente não faz a caminhada. Ou se a gente correr até o milionésimo, a gente não chega lá. Então a gente começa com o primeiro. E é de passo em passo que a gente chega lá. Então a construção de hábito é isso. A gente vê, o que eu consigo fazer? Eu começo a fazer o que eu consigo para depois chegar ao que eu não consigo. Não é começando pelo que eu não consigo. Não é começando pelo que eu não sei. É começando pelo que eu sei, fortalecendo o que eu sei para ir subindo. Top. Agora, bora lá. A gente estava falando dessa questão de frustração e expectativa, né? Como que a gente tem que lidar com algumas situações que são clássicas, que geram expectativa, dá medinho, dá ansiedade, como, por exemplo, vou buscar aí uma oportunidade de trabalho, vou para uma entrevista de emprego. Como que a gente consegue administrar situações cotidianas aí para a gente vir mais para o presente? Tá. É uma pergunta bem complexa quando você pensa em como te trazer para o presente. Te trazer para o presente é tudo que te deixa em movimento. O seu corpo em movimento junto com a sua mente. Ela tem que estar sincronizada. Então, o que é estar no presente? Porque muita gente fala você tem que estar no presente, mas as pessoas não falam o que é estar no presente. Estar no presente é você estar fazendo em sincronia o que o seu corpo está fazendo. Então, por exemplo, se eu estou falando, eu estou sincronizado com a minha fala, eu estou pensando no que eu estou falando. Se eu estou ouvindo uma música, eu estou sincronizado com essa música, eu estou prestando atenção na música. Então, essa tensão da em sincronia e em sintonia é o que a gente chama de presente, tá? É complicadíssimo você pegar e falar como que eu fico no presente. Cada um é de um jeito, a gente tem que lembrar que nós somos diferentes. Principalmente para o jovem, né, cara? Se você pega, às vezes, o jovem, ele tem um monte de coisa na cabeça, um monte de expectativa, existe uma cobrança dele mesmo, uma cobrança da família. Para o cara vir para o presente, ele tem que ter um esforço muito grande, né? Sim. Tá? Então, primeiro é o que eu falo para os meus alunos, a gente tem que identificar qual que é a nossa inteligência, como que a gente funciona. Por exemplo, para você, tem gente que é muito sonoro. Você pôr uma música para essa pessoa, ela vai amar.
Tem pessoas que não é sonora. Se você pôr uma música, ela vai odiar. Tem pessoas que são visuais, ela vai querer assistir um filme. Então a gente tem que entender que nosso corpo ele tem certas preferências. E o que vai trazer a gente para o presente vai ser isso, as preferências alinhadas com o nosso mental. Então, se eu sou uma pessoa mais kinestésica, se eu gosto de movimento, faz coisas que traz movimento para minha vida. Se eu sou uma pessoa que gosta mais sonora, gosto de escutar mais, traz coisas que traz mais essa sonoridade para a vida. Isso é um estudo muito amplo de si, você vai ter que prestar muita atenção em si. É uma coisa muito complexa falar, olha, a solução é essa. Não, a solução é essa para tal pessoa, mas você pode ser diferente de tal pessoa. Então, você tem que voltar naquela máxima de se conhecer, saber como você funciona, saber o que te distrai. Tem muita gente que, por exemplo, eu vou fazer uma comparação bem básica. Eu e meu primo, eu ficaria horas jogando videogame, ele ficaria horas jogando futebol. Me põe para jogar futebol que 1 hora eu já não quero mais jogar, eu quero voltar para casa. Deu 1 hora, nossa, legal, foi demais, tá? Põe ele para jogar futebol, 10 horas para ele é pouco. Põe ele para jogar videogame, 1 hora, Ricardo, tô indo para casa, deu. Põe eu para jogar videogame, 10 horas é pouco. Então a gente tem que descobrir o que nós gostamos e o que nos traz para o presente e começar a fazer isso, trabalhar com isso. É um desafio muito grande, mas entra dentro daquilo que você falou, né, cara? A galera tem que dar, aí, na realidade, o primeiro passo. Mas, infelizmente, cara, tem muita gente que anda assim, com a cabeça tão fervendo, que o cara, ele já tá, ou a garota já tá num momento assim, que tipo, já ultrapassou aí a ansiedade. Sabe quando a pessoa, muitas vezes, começa a pensar demais e meio que joga a toalha, desiste de tudo? Quando tá nessa vibe, aí é um caminho muito perigoso, porque aí já pode, tipo, cair numa deprê, né, cara? Sim, aí por isso que eu falo, terapia tem que estar alinhada a tudo, tá? Aí você tem que procurar profissionais, porque assim, não adianta só ouvir, você tem que ter uma pessoa que tem um olhar diferente para te guiar, tá? Por isso que nós temos psicólogos, psicólogas, pessoas que trabalham com isso, psiquiatras, terapeutas holísticos, pessoas que têm um olhar e uma escuta diferenciada, porque às vezes você não sabe se escutar e alguém vai conseguir te guiar, vai conseguir fazer com que você tenha essa conversa interna mais tranquila do que você imagina. Então a gente precisa, às vezes quando chega nesse ponto, a gente precisa de ajuda, tá? Nós somos seres que vivemos em comunidades, nós precisamos usar a comunidade a nosso favor. Então, vamos procurar algo ou alguém que é mais esclarecido ou que está mais esclarecido para nos ajudar. Quando você fala buscar profissional, é aquele cara ou aquela garota, né, que já está assim, desanimado de tudo, né, já está entrando num quadro depressivo. Aí, nesses casos aí, cara, o esquema é buscar realmente suporte. Eu acho que nós temos que buscar suporte, nem se for uma mentoria, em qualquer momento da nossa vida, tá? Para saber se a gente está no caminho certo, ok? Eu, como sou psicólogo, eu acho isso. Tanto é que eu tenho meus mentores, eu tenho as pessoas que eu sigo, eu tenho as pessoas que eu converso, tá? Nem sempre um mentor é uma pessoa profissional da área da psicologia, porque às vezes você não precisa tratar, você precisa só de um guia, de alguém que te apoie, que alguém que te supervisione. Mas eu acho que isso é muito válido, você ter alguém que te oriente, e a gente esquece desse tipo de orientação, e a gente acha que a gente vai vencer a vida sozinho, e nem sempre a gente vai vencer a vida sozinho. Tá? Então a gente tem que procurar pessoas que estão dispostas a nos ajudar, a nos ouvir, a nos guiar. Tá? São pessoas, nem se for um amigo, mas tem que ser aquele amigo bom, não aquele amigo ruim. Tá? Porque tem amigo que, pelo amor de Deus, que vai te ajudar e realmente está disposto a fazer o diferencial na sua vida. Que é outra coisa que você falou, a gente falou agora há pouco, né, cara, que às vezes onde a gente mora, ou com quem a gente mora, né, pode impactar aí nessas questões aí de uma vibe negativa, ou ansiedade, ou enfim, né? E muitas vezes também, né, cara, a gente acaba entrando numa vibe ruim, que gera uma ansiedade, que gera uma série de transtornos, também porque o círculo de amizade também não ajuda, né?
Foi o que a gente comentou, né? O ambiente interfere. Meus amigos também são meu ambiente. Então, se eu só saio com gente que bebe, provavelmente, mesmo eu não gostando de beber, uma hora ou outra eu vou experimentar e eu vou beber. Se eu só saio com gente que fuma, sou fumante passivo. Uma hora ou outra eu falo, dá um cigarro aqui, deixa eu ver como que é, deixa eu ver se é bom mesmo, tá? Então, querendo ou não, o que a gente se cerca, a gente acaba fazendo, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente é influenciado o tempo todo pelos exemplos. Sejam exemplos bons ou ruins, a gente é influenciado o tempo todo por isso. Então a gente tem que ir atrás de influências positivas na nossa vida. Né? E isso às vezes é complicado, porque eu não sei quem é influência positiva. Às vezes quem me faz sentir bem não é uma influência positiva, é só aquele momento, naquele momento essa pessoa me fez se sentir bem. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. É saber na realidade, né, cara, fazer as escolhas certas, né? E às vezes até se desapegar de alguns amigos, né? Que foi o que você falou. Você acha que é bacana, mas na realidade está te prejudicando, né? Sim. Tá? A gente tem que saber desapegar, você falou tudo. Se afastar de pessoas que, a gente tem um termo hoje em dia, que é as pessoas tóxicas, né? Que você até falou, vampiro de energia, que só te suga. Tá? Então a gente tem que saber se afastar desse tipo de pessoa. Eu, por exemplo, eu tenho poucos amigos, eu sou muito seleto. Só que os meus amigos, eles sabem como conversar comigo. Eles sabem que eu não gosto de certas coisas, certas atitudes. Por exemplo, ficar reclamando de tudo. Eu não sou muito fã de reclamar, eu gosto de solução. Às vezes eu preciso desabafar, mas nem sempre desabafar é reclamar. Tá? E quando eu reclamo demais, tem amigo meu que fala, olha, Ricardo, você tá chato, se toca. Tá? Esse é o tipo de amigo que eu quero. Que ele me avise que eu estou reclamando demais. Não o amigo que fala, não, mas é assim mesmo, a vida é difícil, tudo é uma merda. Porque aí você vai unir forças. Então tudo é uma merda aqui, tudo é uma merda ali, e vai virar uma bosta gigante. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de aliado que nós temos, que são os nossos amigos. Bom, a gente observa, cara, que trabalhar o autoconhecimento, viver no presente, tudo isso é muito importante para a gente acalmar a mente, para a ansiedade não pirar. Mas que dicas você daria aí, né, para o pessoal que está passando, às vezes, por esse momento assim, de ansiedade? 3 dicas aí, para conseguir voltar no eixo, conseguir ficar um pouco mais em paz. Você que é psicólogo, tem da psique humana, estuda a mente humana, entende aí a galerinha jovem, dá aula para jovem. O que você fala aí para a galerinha, cara, que está pirando aí com essa questão de ansiedade? Que 3 dicas você dá para dar uma acalmada na coisa? Dê o seu melhor, tá? Se seu melhor não foi o suficiente hoje, tá? Melhor ainda mais, tá? Para um dia ser. Então, sempre dê o seu melhor, sempre faça diferente, sempre evolua. Porque uma hora você vai chegar onde você quer, tá? Então, se coloque em ação, faça acontecer. Não fique pensando como seria se eu fizesse isso. Faça. Deu certo, continue. Deu errado, mude. Claro que você não vai ficar experimentando as coisas sem um planejamento, mas pensa, senta, eu quero isso para minha vida, eu vou fazer isso, isso, isso. Tá dando certo? Continuo. Não tá dando certo? Descarta o que não deu certo, tá? Então coloca outra coisa no lugar do que não tá dando certo. Então, por exemplo, entregar currículo porta a porta não tá dando certo? Vamos ver online. Tá? Continua com porta a porta, vamos online. O online deu mais certo, então distribui mais online. Tá? Ir na entrevista de emprego, falar muito não deu certo, vamos aprender a escutar. E só escutar não deu certo, vamos achar o meio termo. Então, o tempo todo a gente tem que estar se supervisionando e se autopoliciando. Então, isso funcionou, isso não funcionou, vamos lapidar. Tá? E não desistir, né, cara? Tipo, não. Tentou algo não deu certo, beleza, o que eu aprendo com isso? Vamos para frente, né? Às vezes não é um momento ruim que vai fazer da sua vida, uma vida toda ruim, é levar tudo como aprendizado e tentar, né, ir para um patamar diferente, para uma vibe diferente, porque no primeiro momento pode parecer difícil, mas na medida que a gente começa a se mover, né, cara, para ação, as coisas começam a acontecer. Sim, o famoso universo conspira com a gente, né? Aquele ditado que nós temos, Deus ajuda quem cedo madruga. Você fazendo o seu melhor, uma hora você vai se destacar. Eu lembro, eu estava assistindo uma palestra, você tá o Érico hoje, eu estava assistindo uma palestra dele, ele fala assim, você não sabe qual é o seu vídeo que vai virar viral, tá? Então você tem que postar todos os seus vídeos, porque um
deles vai virar viral. Você não sabe qual é. Às vezes o vídeo que você deletou era o vídeo que você deveria ter postado. Então para de pensar e faz. Tá? Então a gente pensa demais, a gente perde muito tempo pensando e a gente faz pouco, a gente pouco tempo fazendo. Tá? O aluno o exemplo, deu uma bronca no aluno esses dias, porque ele estava pesquisando como estudar inglês. Eu falei, para de pesquisar, você está passando uma semana pesquisando como estudar inglês. Para de pesquisar como estudar inglês, estuda. Estuda em vez de pesquisar, estudar. E aí você vai ver, vai estudar, e você vai ver a diferença. Aí ele parou de pesquisar, começou a estudar, ele falou, Ricardo, eu senti uma puta diferença. Eu, claro, você parou de sair do plano estou imaginando pro plano estou agindo. Você foi pra ação, cara. É a ação que faz alguma coisa acontecer, é a ação que vai te colocar em algum lugar. Não adianta. Top demais. Ricardo, você sabe que o tempo aqui, né, ele é um pouco limitado, está chegando à reta final aí. Eu queria agradecer muito aí esse bate-papo, né? É enriquecedor, porque assim, você se conecta muito com a moçada, tem uma vibe boa, é professor, né? O Ricardo, além de psicólogo, você falou, ele também é professor de inglês. Agradeço bastante aí, né, a tua participação, o movimento Binext, um movimento que busca fazer com que a galerinha pense diferente, vá para uma nova fase. E você contribuiu bastante, viu, cara? Eu que agradeço o convite, precisando, já sabe, é só chamar. Adorei conhecer esse movimento, tá? E vou seguir vocês para também aprender, porque vocês têm muito a ensinar, eu sei disso, tá? Tenho certeza disso. Cara, nós estamos juntos, né? A galerinha que quiser deixar comentários, perguntas, né, para o professor Ricardo, né? Fique à vontade. Esse é o movimento Binext, né? Logo, logo estamos juntos novamente. Acompanhe nosso conteúdo, compartilhe, porque isso pode fazer sentido aí para uma galerinha que você conhece, né? E é isso. Valeu. Obrigado, professor Ricardo. Eu que agradeço, Igor. Que alegria. Que alegria.